Alô, alô, esmeraldinos e esmeraldinas. Estamos aqui novamente para falar das coisas do Goiás, das cores do Goiás. Estamos aqui para falar do pós-jogo, Goiás 1, craque 1. Mas em primeiro lugar eu gostaria de estar te pedindo a sua inscrição, que você venha mandar mensagem, que você venha dar aquele joinha, se inscreva no nosso canal. Quero te pedir também para você estar me seguindo lá no Instagram. Venha estar me seguindo lá no Instagram, vendo o nosso trabalho, apoiando o nosso trabalho, tranquilo? Pessoal, então eu gostaria de estar falando desse pós-jogo. O Goiás jogou bem, muito bem o primeiro tempo e foi regular no segundo tempo. Foi mais ou menos no segundo tempo, não foi tão bom como foi no primeiro tempo. E em primeiro lugar, eu gostaria de estar passando para você aqui a escalação do Goiás, o time que o Daniel Paulista colocou no primeiro tempo. No primeiro tempo, Tadeu, Caito, né? Tadeu no gol, Caito e Nicolas nas laterais, Luizão e Lucas Ribeiro na zaga, Lucas Rodrigues, Felipe Machado e Lourenço no meio de campo, já Anselmo Ramon e Jean Carlos. Esse foi o time do Goiás no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Braio entrou no lugar do Felipe Machado, o Baldor entrou no lugar do Lucas Rodrigues, o Rodrigo Soares entrou no lugar do Caito e o Pedrinho entrou no lugar do Jean Carlos. Pessoal, é o seguinte, como eu já disse, o Goiás no primeiro tempo fez um grande primeiro tempo. Podia ter feito 2, 3 gols, ainda seria pouco ainda. O Goiás jogou muito bem o primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Goiás caiu um pouco de produção. O Goiás caiu um pouco de produção, aí esses jogadores que o Daniel Paulista colocou no segundo tempo não acrescentaram muito para o jogo. O Brian entrou até bem, mas não entrou tão vibrante como ele jogou no jogo passado. No jogo passado ele jogou muito bem. Agora ontem ele não foi bem. Ele não entrou tão bem como no jogo passado. O Pedrinho, tico-tico no fubá. O Pedrinho, ele tá ganhando oportunidade. Ele tá tendo as oportunidades dele. O ano retrasado era cotado para ser um grande jogador. Não saiu ainda não provou que é um jogador que tá pronto. O Pedrinho, ele fica aquele negócio tico-tico no fubá, perdendo muita bola, dando driblinho que não adianta, que não acrescenta. O Pedrinho, na verdade, o único jogo que ele foi bem mesmo foi contra o Goiatuba. Ele jogou um jogo, né, que a gente até teve a gente tinha uma expectativa que ele ia arrebentar nesse Goiano, mas ainda tá só na promessa, ainda tá devendo, viu, Pedrinho? O, esses jogadores, o Rodrigo Soares entrou bem no final, né, faltando 5 minutos para acabar o jogo. O Baldor entrou no lugar do Lucas Rodrigues, foi mais cansaço mesmo, foi estafa, que o Lucas Rodrigues corre demais, ele corre no primeiro e no segundo tempo. Para mim, o Lucas Rodrigues foi o craque do jogo, mas em primeiro lugar, antes de estar falando das atuações do Lucas Rodrigues, eu quero estar falando um pouco de cada jogador do Goiás, dando uma nota para cada jogador do Goiás. O Tadeu, eu vou dar uma nota 7 pro Tadeu, porque para mim no gol ele deu uma falhadinha, ele deixou o canto muito aberto. Ele deixou o canto aberto. O jogador do craque não tinha o ângulo todo, que ele vinha da linha de fundo, e o Tadeu abriu. Eu não entendi por que ele abriu o canto pro jogador do craque, pro Thiaguinho chutar. Praticamente ele abriu, ele só deu um tapa no canto, fez o gol. Para mim foi uma falha dele. E ele falhou 2 vezes, porque o Nicolas, na esquerda, estava muito mais livre que o Luizão, e ele foi e jogou a bola lá no Luizão. O Luizão foi e entregou a paçoca. Foi uma falha do Tadeu, foi uma falha do Luizão. Então eu dou não dou uma nota 7, eu vou dar uma nota 5,5 pro Tadeu. Beleza? O Caito foi um jogador, jogou bem, um jogador regular.
chegou muito na linha de fundo. A criação do gol do Goiás, ele que começou a jogada. Eu vou dar uma nota 8 pro Caito. Jogou bem, para mim jogou muito bem. O Nicolas foi regular, não foi assim aquela coisa assim boa, estupenda não, mas jogou bem. Ele foi bem defensivamente e deu alguns cruzamentos, ele deu uns 2 ou 3 cruzamentos. Um jogador regular. O Luizão, pessoal, o Luizão foi o pior jogo dele no Goiás. Ele falhou no gol, o jogador conseguiu tomar a bola dele, o Tadeu jogou, né? Jogou lá no Luizão, o Luizão perdeu a bola e com essa falha o Tadeu não conseguiu defender. O Tadeu, no meu entendimento, o Tadeu deu muito canto pro Thiaguinho. Ele não fechou o ângulo de gol pro Thiaguinho, beleza? O Lucas Ribeiro foi regular, foi bem no jogo, uma nota 7. O Luizão, como foi uma falha, uma nota 5 pro Luizão. O Lucas Ribeiro, uma nota 7. O Lucas Rodrigues, para mim, foi o craque do jogo, uma nota 9. Uma nota 8,5. Lourenço foi bem também, uma nota 7,5. Felipe Machado foi um jogador muito aguerrido. Eu gostei do jogo dele hoje, do futebol do Felipe Machado. Muito bem no jogo. Correu o jogo todo. É um jogador que não é só correr, é um jogador que marca bem, um ladrão de bola. É um volantão mesmo, aquele volantão pé de ferro. Gostei muito do futebol do Felipe Machado, vou dar uma nota 7 para ele. O Jajá, o que acontece com o Jajá? Tanto com o Jajá como com o Jean Carlos. Os dois jogadores de beirada do Goiás, eles é bom para puxar o contra-ataque, eles puxam bem o contra-ataque, mas na hora de dar o passe, de dar o último passe, de dar uma assistência ou chutar pro gol, eles não conseguem. Eles ficam naquela coisa, né? Tico no fubá, puxa para um lado, puxa para o outro e vai e perde a bola, puxa para um lado, puxa para o outro e dá um chute errado, cruza errado. O Jajá e o Jean Carlos tem que melhorar muito, porque eles são os dois jogadores que era para municiar o Anselmo Ramon. Às vezes a gente vê muita crítica e pessoal criticando demais o Anselmo Ramon, mas a gente vê o Anselmo Ramon correr o jogo todo, puxa contra-ataque, ele faz o pivô, ele sai da área, saindo da área ele abre nos contra-ataques pro Jajá e pro Jean Carlos, né? Ele abre o corredor nessas vindas que ele tem pro meio. Mas o Jajá e o Jean Carlos não está conseguindo aproveitar essa oportunidade que ele está tendo. Muito mal no último passo. O último passo do Jean Carlos e do Jajá, muito mal. Eu vou dar uma nota 6 para os dois. Agora já o Anselmo Ramon, a gente vê que ele luta, ele batalha. Muitas pessoas, às vezes muitos torcedores dos Goiás cobram muito do Anselmo Ramon, mas só que a bola não chega, a bola não está chegando para ele. Então, pessoal, o Anselmo Ramon, eu dou uma nota 7 para ele, porque ele luta o jogo todo, corre o jogo todo, mas só que a bola não chega em condições dele conferir pro gol, para ele arrematar pro gol, beleza? Então é isso, pessoal. O Goiás, na minha opinião, jogou bem, novamente, jogou muito bem. Agora, o que acontece? Teve essa falha lá, o Luizão, mas o Tadeu falhou no gol do Goiás. Para mim foi os dois. E aconteceu esse empate. Mas eu acredito que aqui na Serrinha, o Goiás vai vencer o jogo, o Goiás vai partir para cima e vai vencer esse jogo e vai para as semifinais. Uma coisa é o Goiás empatar e jogar mal. Uma coisa é ele empatar e jogar bem. Para mim o Goiás joga fácil. O meio de campo do Goiás está muito entrosado. A única coisa que está faltando para o Goiás é o último passe por gol. É o Jajá e o Jean Carlos melhorar. Até que o Jean Carlos foi
um pouco acima, assim, pode-se falar que ele foi um pouco acima do Jajá, porque ele até, para mim, ele sofreu um pênalti, o Goiás foi prejudicado novamente. Eu não sei o que acontece, mas esses 7 anos aí que o Goiás está sem ganhar campeonato, sem ganhar título, não é por acaso, viu? Às vezes o Goiás forma time fraco mesmo, mas na maioria é porque a Federação Goiana puxa mais pro lado de lá, né? Eu não gostaria de falar isso, mas a gente tá vendo que a Federação Goiana tem um lado. Ah, mas foi o juiz. Mas quem que escala o juiz? Quem que organiza o campeonato? É a Federação Goiana. E porque só o Goiás que é prejudicado? Certo? Mas vamos esquecer né, do extracampo e vamos focar só no campo, né? Vamos esperar que o Goiás venha fazer um belo jogo contra o craque aqui na Serrinha e venha vencer esse jogo e fazer a semifinal, ir para a semifinal, beleza? Pessoal, então é isso que eu gostaria de estar passando. O Goiás jogou muito bem, ele não jogou mal. Foi uma falha, foi uma falha assim individual, não foi uma falha coletiva. Falha individual pode acontecer, mas não foi o gol que o Goiás levou foi uma falha individual. Então, pessoal, para mim o Goiás era para ter ganhado. No primeiro tempo era para ter feito 2, 3, 4 gols. Mas tem aí o jogo aqui na Serrinha e com certeza o Goiás vai vencer esse jogo, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Continue se inscrevendo no nosso canal, continue mandando mensagens e dando aquele ok. Muito obrigado e Jesus abençoa.